Boa tarde a todos. O podcast de hoje sobre as eleições na Venezuela é a situação naquele país vizinho do Brasil e membro importante da América Latina. Bom, eu não vou falar muito da personalidade do Nicolás Maduro, nem do seu predecessor Chávez. Eh, acho, acho que as coisas são óbvias, pelo menos no caso do Maduro, da natureza ditatorial do regime e do grande drama do povo venezuelano. Não vou entrar nessa linha aí, nessa polêmica, porque eu sei que várias figuras respeitáveis do Brasil, várias figuras públicas ainda defendem esse regime, o Nicolás Maduro. Eu não vou nem argumentar, porque acho que as coisas são bastante óbvias. E o povo venezuelano vai lembrar de quem o defendeu, que nem seja pela palavra, nos dias de hoje. Que eu acredito que o povo venezuelano vai sair dessa. Como? Vamos tentar ver algumas pistas ou tentar imaginar. Mas primeiro, o Venezuela é um país muito específico e talvez diria estranho na América Latina, porque ele nasceu como um deboche. Venezuela é pequena Venésia. É como se é um deboche, na verdade, os navegadores que chegaram lá nas costas do Venezuela, perto de Caracas, e eles tinha tanta água, tanto canal de água natural, tanto manguezal, que chamaram de Venezuela, de pequena Venésia, de maneira assim para mostrar o caráter derisório, o ruim, o feio da região. Então nasceu já, entre aspas, nasceu torto, não nasceu com muito amor. E quando a colonização espanhola se organizou, com a chegada de aristócratas que formaram os crioulos, que são os brancos do Venezuela, que controlavam a economia, sobretudo a administração, eles também não olharam para o Venezuela com muito amor, muito carinho. Tinha aquela visão da exploração, obviamente, dos fazendeiros e tal, do massacre dos índios, escravidão proveniente da África, essa história é bem comum na região América Latina, mas os olhos deles, eu diria, o amor, a atenção da coroa espanhola, até das aristocracias locais, não era para o Venezuela. Todo mundo sonhava com o Peru, que tinha o ouro, a prata, e um pouco o México, obviamente, bem mais rico do que o Venezuela, pelo menos no início da colonização, prata, ouro, obviamente, e para a Colômbia atual, que na época chamava Nova Granada, que era bem maior do que era hoje, incluía Panamá e Equador. Na área administrativa, isso era muito claro. Venezuela Caracas era a sede de uma capitania geral e Bogotá era a sede de um vice-reinado, se a minha memória é boa. Então, nada a ver. Champions League no caso de Bogotá e Série B para Venezuela. Também para a Igreja Católica, o foco foi para Colômbia, o vizinho. Colômbia, México, Peru, mas Colômbia recebeu atenção especial e o contraste fica mais forte entre Colômbia e Venezuela, que são países vizinhos. Enquanto a Venezuela teve uma presença eclesiástica bem fraca em número de igrejas, isso se notar em número de igrejas, de padres no local, de conventos, de ordens religiosas como os franciscanos e tal. E isso se nota na cristianização, no grau de cristianização, de penetração da fé cristiana nesse país. Sempre foi inferior à Colômbia, por exemplo, o vizinho, ou a México, ou a Peru. Lembra que no México teve guerras movidas por fanatismo religioso católico. Então, isso no início do século XX, em 1910. Teve revoluções agrárias movida por reflexo fanático católico e religioso no Venezuela. Isso nunca aconteceu. Bom, não vou entrar muito nos detalhes do que é o Venezuela, simplesmente saber que a gente tem uma raiz comum com o Venezuela e que também todos os países da América Latina é o Napoleão.
a entrada de Napoleão na Península Ibérica, tanto na Espanha como no Portugal, desmoralizou por completo o regime colonial. Que do nada a gente no Brasil viu chegar os príncipes, a coroa portuguesa, e na América Espanhola, Caracas, os descendentes espanhóis, os crioulos que controlavam a economia, falaram, meu, por que eu vou continuar respeitando, fazendo continência para a coroa espanhola se ela está submissa, se ela está humilhada pelos franceses? É aí que nasceu o movimento da independência ao redor dos anos 1820 e 22. Venezuela teve uma guerra de liberação bastante difícil, complicada com o Bolívar, uma grande figura latina e mundial, diria, universal. Apesar que Marx nunca gostou de Bolívar. Isso não é piada, isso é uma observação talvez humorística. O Marx odiou o Bolívar. Ele errou profundamente, que o Bolívar era muito, muito interessante. Enfim, a Venezuela nasceu numa guerra civil, como Colômbia, como Peru, enfim, a Guerra de Liberação. Foi uma guerra civil porque parte da população defendia a coroa espanhola, o status quo, e outra parte defendia a, a revolução. No caso do Venezuela tem um agravante que teve o elemento afrodescendente foi muito importante. Alguns chefes da revolução usaram o fator racial. Teve uma guerra, teve um cara chamado, acho que chama Boves, que foi um líder um senhor da guerra. Ele mobilizou muitos negros e pardos e atacou brancos. Então teve um lado detestável, digamos, um lado racial, racista nessa guerra que não aconteceu na Colômbia, outros lugares, por outros motivos. Então esse é o Venezuela que nasceu no século XIX. Várias guerras civis, talvez uma centena de guerras civis, até chegar no século XX. Eu não vou dar aqui uma aula, não tenho essa pretensão sobre a história da Venezuela, só para situar a origem do país. Agora, todo mundo sabe da situação atual, da grande tragédia do povo venezuelano. A diferença, vou tentar explicar isso fazendo uma analogia com o Brasil e com a Colômbia, países vizinhos. O grande drama do povo venezuelano, talvez, pelo menos da gente que não apoia Maduro, é que o exército venezuelano virou bolivariano socialista. O Chávez teve a inteligência política de cooptar o exército venezuelano, corrompê-lo, enfim. Entregou muito dinheiro, cargos, honorários e tal para o exército venezuelano, expurgou dos elementos mais, digamos, liberais ou reaccionários, não importa o adjetivo. Ele tirou os opositores dele do exército. Então o exército venezuelano hoje em dia é parte do regime, ele quer a manutenção do status quo. Isso não existe no Brasil, obviamente, nem na Colômbia. Colômbia, o exército não é nada socialista, ele direita, centro-direita, ou até além da direita às vezes, em alguns posicionamentos dele. No Brasil a gente sabe como é o exército, e na Venezuela o exército hoje em dia faz parte do problema, e não pode ser um árbitro. Em várias crises assim de regime, o exército é o último recurso, um árbitro. No Venezuela não. Isso é dramático para a Venezuela porque o exército faz parte do regime, ou seja, faz parte do problema, não é livre, não é parcial. A polícia foi totalmente desmantelada pelo Chávez. Ele reformou as polícias venezuelanas. Na verdade, no Venezuela não tinha uma polícia nacional. Nos anos 90, ele criou uma polícia, acho que chama PNB, Polícia Nacional Bolivariana, ou GNB, não lembro bem. Enfim, ele desmantelou as polícias, reformulou elas e tirou os quadros da polícia, os oficiais que eram contra o chavismo. Então, muita gente boa saiu. E você sabe no resultado, o Venezuela é um dos países mais violentos do mundo e Caracas, uma cidade que tem uma taxa de homicídios que é recorde. Acho que mais de 120 homicídios por 100 mil habitantes. E quando o Chávez entrou no comando do país, a taxa era de 30 ou 25. Ou seja, apesar de vários anos de redistribuição, de assistencialismo, de política de esquerda, piorou a situação. Bom, esse outro ponto, não vou entrar nesse debate aí, mas a constatação é essa.
não existe hoje em dia solução no Venezuela simples, porque você vai ter que reformular a polícia, reformular o exército, ou fazer a guerra a ambos. Porque imagina, hoje em dia digamos, os opositores do Maduro sentando à mesa com Maduro, com mediação americana ou espanhola que está sendo feito. Imagina que os espanhóis conseguem convencer ambos os lados de negociar, você vai ter que fazer a mesma negociação com o exército e a polícia. E não sei, não vejo porque o exército vai largar a mamata. Que o exército venezuelano, além de estar mergulhado nos interesses do governo, da PDVSA, do petróleo, de mamar o orçamento do país, ele está envolvido em tráfico de drogas. Tráfico internacional de drogas, pela dinâmica colombiana que mudou, tem várias rotas agora que passam pela Venezuela, rumo Miami e rumo África Ocidental. E o exército venezuelano está envolvido. Claro, não o exército como um todo, mas várias facções dentro do exército, vários oficiais estão dentro. Então, como você convence esses rapazes aí de largar o osso e de abrir mão de bilhões, de milhões, de centenas de milhões de dólares? Então, essa situação do Venezuela, não vejo muita saída. Tudo indica que o Estado vai desabar. Quem desabar não vai sumir, o país vai continuar sendo sob o comando do Maduro, do sucessor dele, mas ele vai largar, vai se contractar. Ele vai continuar cuidando da PDVSA, que é o Petrobras venezuelano, lá tem a grana, cuida da alfândega, cuidar das coisas onde tem muito dinheiro, que são fáceis de controlar. Agora, a segurança urbana, várias áreas do país, as margens do país, a ocidentais perto da Colômbia, ou orientais perto da Guiana, que são grandes áreas de contrabando, é bem possível que o governo de Caracas deixe de controlar e que ele se concentre nas fontes de renda mais fáceis. É um drama para o país, porque aí quem entra no lugar é o crime organizado. Ele já entrou em vários pontos, mas ele pode entrar mais forte e fazer uma aliança diabólica, incestuosa com o exército. Aí acabou. Aí não tem. Aí é guerra civil ou uma situação de distúrbio civil permanente. O que o Brasil pode fazer? Pouca coisa. A nossa voz é muito fraca na região. Teve os governos petistas que estragaram bastante coisa, mas o Brasil não foi presente na negociação de paz na Colômbia, deixou essa iniciativa aos cubanos, que tem nada a ver com o problema. O Brasil é vizinho da Colômbia, mas a gente deixou a negociação de paz e o prêmio Nobel, entre aspas, ir para os cubanos, os amigos deles. Então o Brasil é muito fraco na região. Ele pode continuar prestando ajuda humanitária aos refugiados que vêm para o Roraima, mas a solução vai vir talvez uma mediação internacional turbinada. Os espanhóis estão tentando com o ex-primeiro-ministro Zapatero, mas não conseguem. O máximo que o Brasil possa fazer é ser um aliado dos espanhóis, ou de quem quiser liderar essa negociação. Talvez dentro de um fórum latino-americano, da própria ONU. Uma situação é muito preocupante. Obrigado. E força para o povo venezuelano.